Fala galera, o Ultimar Rico aqui e hoje tem um vídeo aqui bem interessante pra gente assistir. Você é mais interessante do que você pensa. Juro. Aí o juro, pô, me quebrou agora, né? Mas, pô, pensando alto, vídeo do criador aqui, Arthur Miller. Mano, esse vídeo aqui é um vídeo bem diferente do que a gente tá acostumado a assistir, mas nessa vibe de ser criador, ser um criador de conteúdo criativo, com um formato aqui um pouco diferente. Vamos ver aqui o que ele tem para falar e dar a nossa opinião, beleza? Só lembrando que esse vídeo vai estar... Só lembrando que o link do canal dele vai estar aqui na descrição, fechado? As pessoas têm medo de ser estranha, e pra mim isso meio que destrói a personalidade delas. Não destrói a personalidade, mas evita que a gente conheça e se apaixone pela pessoa de verdade. E a insegurança de ser, tipo, a gente mesmo, faz com que a gente não conheça ninguém de fato, parece. Isso somado com o lance que a gente tá toda... Só lembrando que esse vídeo vai ser todo assim, nesse ângulo. Um ângulo bem diferente do que a gente está acostumado a ver as produções de conteúdo no YouTube. Só que, ao mesmo tempo, traz uma reflexão bem interessante sobre o que é criar conteúdo. Porque as pessoas têm tanto medo de colocarem a cara na rede social agindo da forma que elas normalmente agem quando outras pessoas não estão observando. Ficou claro, né? hora se comparando, né? Ainda mais com as redes sociais e tal, porque todo mundo meio que aparenta ter uma vida meio perfeita. E aí eu sempre ficava me perguntando, tipo, por quem que é essa pessoa de verdade, assim? Os meus amigos mais queridos, eu gosto de todos os meus amigos, tá? Mas tem aqueles amigos meio nerdola, que eles meio que são apaixonados por alguma coisa, assim. Tipo, esse meu amigo ama jogar joguinho. E aí ele pode ficar falando horas sobre o joguinho que ele gosta. E é tão bonito e tão legal quando uma pessoa fala de verdade, assim, sobre algo que ela gosta. Exatamente, não existe nada mais apaixonante do que falar sobre algo que você ama sem se importar, sem ter o medo do julgamento do que as outras pessoas vão falar. Hoje eu tô aqui gravando esse react e tudo mais, e ontem mesmo eu estava com a minha irmã e a gente estava conversando sobre o documentário que eu havia assistido do A Vice, e fazia um tempo que eu não conversava assim com ela. Cara, a gente ama tudo relacionado à cultura pop, à música pop, eletrônica e tudo mais. E o Avice foi um cara que marcou muito a geração que eu vivi junto com ela e vários outros períodos que são meio que nostálgicos. Quando a gente estava lá conversando, cara, a gente passou aí no mínimo assim 2 horas conversando sem parar. E aí falando e empolgando e gritando e rindo das músicas que a gente assistia, e como esse documentário mostra um outro lado do Avice, que as pessoas elas não tinham conhecimento, que no caso é o Tim. A persona que ele usava como DJ era o Avice, mas tinha todo o outro lado, que era o lado do Tim, de fazer músicas que não necessariamente fossem bombar na indústria. Não eram músicas necessariamente para fazer o sucesso, mas sim aquilo que ele gostaria de produzir sendo ele mesmo. E muitos produtores da indústria, os caras que financiavam o projeto queriam que a música fosse de um jeito, sendo que o Tim, não o Avice, gostaria de produzir algo mais criativo, ter mais essa liberdade criativa e não necessariamente vender aquilo para as pessoas. E isso foi uma parada que foi consumindo cada vez mais ele, com o passar do tempo, até que chegou o ápice e aconteceu o que vocês sabem que aconteceu com a Vice, né? Infelizmente. Enfim. E aí eu tava vendo um vídeo até de um cara falando sobre isso. Eu esqueci o nome dele, mas é um cabeludo assim que tava no meio do nada falando. E ele falou uma coisa muito linda sobre a escuta ativa. Que é basicamente tipo quando a gente aprende a escutar. E esse vídeo dele fez eu me ligar o quanto a gente escuta pouco as pessoas, né? Faz o exercício de ouvir as conversas na tua volta e ver como elas funcionam. É basicamente uma pessoa relatando alguma coisa que aconteceu na vida dela, e aí a outra pessoa, ao invés de perguntar sobre essa coisa, sobre a pessoa que ela tá conversando, ela conta uma experiência da vida dela. Então fica tipo, eu fiz isso, blá 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 blá, e o outro fala, e eu fiz isso, blá, blá. Não existe uma conversa, sabe? É duas pessoas relatando experiências individuais. E conversar, exercitar essa escuta ativa é muito difícil. Quer dizer, não é muito difícil, ela é fácil de fazer, mas é difícil de se lembrar na hora. Porque a pessoa, ela sempre quer... Como que eu posso dizer? Ela sempre quer
não é tirar algo da outra pessoa, mas tornar a vida dela mais interessante do que a vida da outra pessoa que tá conversando com ela. E cara, isso aqui é uma parada muito louca, porque hoje em dia, quantas pessoas não estão no lugar que elas realmente estão? O que eu quero dizer com isso? Pô, o último aqui tá parecendo um Podpah falando. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas o lance é, tipo assim, quantos restaurantes você já foi, quantos lugares você já foi que tem uma roda de amigos, tem duas pessoas conversando entre aspas, mas na verdade uma tá aqui com o celular na mão e a outra tá falando. E essa pessoa aqui está dando atenção para essa outra pessoa, ela está de fato naquele lugar ou ela está com a atenção dela voltada para o celular, ou ela está, de fato, com a presença dela dentro da rede social, e não compartilhando a presença dela com a outra pessoa, entendeu? A pessoa tá falando alguma coisa, daí tu lembra alguma coisa na tua cabeça que tem a ver com o que a pessoa tá falando, daí tu quer compartilhar aquilo, e tu já nem deixa a outra pessoa terminar a conclusão dela. Ainda mais os TDAH conversando é horrível, porque nunca termina um assunto. É sempre um assunto emendado no outro, e duas pessoas... Eu tenho um amigo que tem TDAH, mano. Qual é, mano? Mano, é muito engraçado, velho. É impressionante. O cara... Mano, outro dia eu fui comprar um tênis com ele, e aí, como eu sei que ele é muito esquecido, e eu sou uma pessoa totalmente o inverso, eu falei pra ele, deixando ele em casa, mano, e aí, tá esquecendo nada e tal? Até iluminei lá o carro, mano, tu não tá esquecendo nada aí? Ele, não, eu acho que eu tô esquecendo, mas eu não sei o que é. Aí, beleza. Tava lá esperando ele descer, botar lá o tênis dele, foi pegar, não sei o que. Ele me liga e fala, vê se a chave do portão não tá aí no carro. E adivinha? Tava, rapaz. É impressionante, velho. É impressionante de coisa que ele perde e depois ele fala, pô, mano, esqueci tal coisa. Outro tempo, ele foi abrir a porta do carro e aí tava trocando o tênis e ele tava de chinela. Ou seja, ele pegou, deixou as chinelas assim, do lado de fora, entendeu? E tava colocando o tênis. Aí ele fechou a porta, botou o tênis aqui dentro do carro, né? E vamos lá. Começou a dirigir. Perdeu a chinela, porque a chinela ficou do lado de fora. É uma coisa assim impressionante. Pessoas compartilhando experiências individuais é horrível, mas eu tenho cada vez mais feito o possível pra me interessar pelo que a pessoa tá falando genuinamente. E às vezes é uma pergunta, sabe? Tipo, tá, e como tu se sente quanto a isso? Pronto, a pessoa já se sentiu escutada e tu vai entender melhor o relato dessa outra pessoa. Eu tô falando... Isso aqui eu faço muito em encontros. A pessoa tá falando, e eu pergunto, tá, mas por que tu escolheu trabalhar com isso que tu tá trabalhando? Tu escolheu fazer isso pelo dinheiro? Foi pelo que é o teu sonho? E a pessoa tem que pensar para responder uma parada que tá intrinsecamente ligada com o que ela desejava tomando aquela ação. E isso é um tipo de pergunta que a maioria das pessoas nunca, geralmente ela só fala com quem é muito próximo, com quem é um amigo, com um pai, um familiar, ou até mesmo nunca falou isso pra ninguém. Rapaz, o tanto de segredos que eu descubro assim das pessoas conversando e elas se sentem confortáveis para compartilhar isso comigo é muito louco, cara. De uma forma tão subjetiva sobre uma conversa que nem existe, que eu tô com dúvida se eu tô me fazendo claro. Mas eu comecei a falar sobre isso porque eu sinto falta da vulnerabilidade nas pessoas, principalmente na internet. Isso é um assunto recorrente aqui do Pensando Alto. Porque todo mundo tá em cima de uma pose, assim. Eu entendo que tem o lance da máscara social, né? Tipo... No marketing digital, isso aqui é a coisa mais comum. Tipo assim, o que tem de gente foda no marketing digital com aquela pose de fodona, só que eles só sustentam essa pose para poder te vender algo. Rapaz, não é brincadeira. E esse ramo de criador de conteúdo, esse ramo de influencers também. Como a gente age com os nossos amigos não é da mesma forma que a gente age com os nossos pais. E, consequentemente, isso se expande pra internet. Existe essa criação de personas dentro da internet e eu acho que isso é meio que inevitável. Porque acontece no meio offline também. Mas eu acho que se a gente entendesse que a gente é muito mais legal do que a gente pensa que é, acho que não ia mais precisar tanto dessas personas, dessas máscaras sociais, sabe?
E aqui eu não tô falando de comportamento, tipo, a forma que a gente se comporta no trabalho é diferente da forma que a gente se comporta na nossa casa, não é sobre isso. É sobre meio que esconder quem realmente a gente é e o que a gente gosta, pra meio que tentar com que as pessoas gostem mais da gente. Eu acho que a gente faz isso, mesmo que sem querer, sabe? Tipo, tem medo de mostrar fraqueza e vulnerabilidade. Mano, isso que o Arthur tá falando é muito, muito, muito interessante, porque quando a gente é criança, a gente não tem todas essas travas sociais, esses julgamentos. Geralmente a gente não tem tanto filtro e faz as coisas sem se preocupar necessariamente com o que a outra criança vai pensar. Por exemplo, já viu uma criança chamando outra criança para brincar? Ela não fica pensando, se aquela criança não vai querer, se aquela criança vai querer ou não. Ela chama uma criança, se essa criança diz que não quer brincar, ela chama outra, e aí ela chama outra, até aceitar alguém que brinque com ela. E aí, quando ela pega e vê ao redor, tem várias outras crianças brincando com ela, seja do que for. O quanto você aí do outro lado, quando era criança, já cansou de ir em festinhas, assim, aniversário da fulana, ou então um dia no parque, dia alguma coisa, e lá vocês fez vários amigos, sem ter tanto julgamento se as pessoas vão gostar de você, se as pessoas não vão. Voltou para casa com 10 amigos, não sabe o nome de nenhum, mas aquele dia foi um dia legal na sua vida. E aí, quando você vai crescendo, vai amadurecendo, vai tendo algumas outras experiências sociais, às vezes tu chama uma pessoa para ir em tal lugar contigo, ela não aceita, então você já tem aquele receio de chamar uma próxima garota, por exemplo, para um encontro, e você vai associando todas essas rejeições sociais à sua personalidade. Então, você é um reflexo de todas as experiências que você foi vivenciando até chegar àquele momento. Uma discussão tanto quanto filosófica, né? Tipo, porra, essa pessoa não pode saber que eu sou apaixonada por jogar joguinho. Mas, porra, assim não dá pra desenvolver uma conexão de verdade com qualquer pessoa. E eu, pessoalmente, tô de boa de relacionamento superficial. Na amizade ou em qualquer... Verdade, eu também, ó, cara. Eu tô muito, muito fechado ultimamente pra esse tipo de situação. Tipo, não aceitar a. Isso aqui é muito louco, velho. Hoje é o dia do insight, da filosofia aqui nesse canal, da criação de conteúdo. Obrigado, Arthur Miller, por estar me dando todas essas ideias. Porque você é que traz as pessoas para sua vida. Você é que mantém as pessoas na sua vida. Você não precisa ter uma amizade tóxica, um relacionamento tóxico, se você só aceita essas coisas se você eu não quero falar se permitir, mas tipo assim, as pessoas só vêm na sua vida porque você permite, tá ligado? E às vezes, muitas das pessoas que não sabem o próprio valor que ela tem, se deixam levar por ter uma amizade que não é tão boa assim, um namoro que não é tão bom, porque ela não sabe o valor que ela te dá. Quando você entende quem você entende também que é você que aceita ou não as pessoas entrarem na sua vida, tudo muda. Porque você não precisa necessariamente de uma outra companhia para se sentir melhor ou para se sentir completo, digamos assim. Tá ligado? Vocês conseguiram aí pegar a linha de raciocínio? Qualquer lugar. E isso tá vindo de uma pessoa que tem muita dificuldade, no caso eu, de ser profundo, sabe? Peraí que tá passando os bombeiros. Mas eu vi esse vídeo desse cabeludo, que eu vou lembrar o nome, talvez eu bote na descrição. E eu me liguei que é verdade, tipo, a gente é muito mais interessante do que a gente pensa que é. A gente é muito mais inteligente do que a gente pensa que é. Ainda mais porque a nossa noção de inteligência tá muito voltada à inteligência acadêmica, né? Pra, sei lá, uma pessoa ser boa em matemática. Mas, porra, tem designs de canoas indígenas. Canoas, barquinhos, sabe? Que eles fazem, tipo, esculpindo num tronco, assim, maciço. Que são copiados por grandes universidades de arquitetura naval na França, assim. Isso é verdade o que eu tô falando. Os indígenas lá. Tu acha que esses povos originários tiveram, sei lá, educação acadêmica pra construir o que eles constroem? Não. Mesmo assim, eles chegaram na melhor solução pra se construir uma canoa.
que hoje é copiada pelos caras que fazem isso, tipo, matematicamente, assim. Meu ponto aqui é que existem milhares de tipos de inteligência. Tem gente que é muito inteligente emocionalmente, tem gente que é muito inteligente racionalmente, tem gente que é muito bom com estatística, tem gente que é muito bom com... Esse lance de ter vários tipos de inteligência é muito verdade. Tanto é que naquela série The Big Bang Theory, que tem lá o Sheldon, o Leonard, o Kutrapali, o Howard, tem a Penny também. Tem vários personagens assim marcantes e muitas das vezes a Penny é retratada como uma personagem mais burrinha. Só que eu, ouvindo isso de outras pessoas, conversando, eu vejo que isso não é verdade. Muito pelo contrário, ela é uma das pessoas mais inteligentes do grupo. Ela tem uma inteligência emocional para lidar com as situações que os outros integrantes, dos 4 outros integrantes do grupo, não têm. Eles não são, digamos que, calibrados socialmente, eles não têm tanta experiência social com as outras pessoas para saber lidar com várias situações que a Penny tira de letra. Deixa eu ver se isso aqui tá saindo no meu fone, no meu microfone. Realmente tá saindo um pouco aí. Enfim. No visual, eu tenho uma habilidade, pessoalmente, que eu olho pra uma coisa e eu sei exatamente se ela vai servir ou não num lugar específico. Tipo, eu olho pra um roupeiro e falo, isso aqui não vai caber lá em casa. Porra, eu amo isso em mim, tá? Agora me exibindo aqui. Que é muito útil, assim. Eu uso isso todos os dias na minha vida. Em compensação, eu sou horrível com matemática. Nunca fui muito bom, assim. Nunca me interessei muito pelas exatas. E como todo TDAH que presta, eu só consigo desenvolver habilidades nas quais eu me interesso de verdade. Porra, a inteligência emocional pra mim é uma muito difícil, assim, de desenvolver. A Nath me ajuda muito. Porque ela é uma pessoa, tipo, muito inteligente emocionalmente. E outra pessoa que, porra, é horrível com matemática, por exemplo. O meu ponto aqui é que as pessoas, no geral, elas são mais inteligentes e mais interessantes do que elas pensam que são. E a gente pode entrar num papo de autoestima também, né? Eu vejo muito pouco homem falando sobre autoestima. No geral, assim. E quando falam sobre autoestima, é muito fácil meio que parar num lugar meio red pill, assim. Mas acho que a autoestima, a confiança, também vem muito da forma com que a gente se enxerga pessoalmente, né? Obviamente. Pra mim, o papo de autoestima, ele é cheio de incongruências, assim. Porque, ao mesmo tempo, quanto mais tu sabe de um assunto e tu se sente seguro pra falar daquilo, normalmente vem junto um sentimento de tipo, pô, eu sei tanto sobre isso que eu entendo a dimensão de um determinado assunto e sei que existe muito mais pra saber sobre isso. Portanto, eu não sei quase nada. É o lance de quanto mais tu sabe, menos tu sabe. E eu me pego... Eu já ia falar isso, velho. Quanto mais tu sabe sobre um assunto, mais tu entende que aquilo que tu sabe sobre esse assunto é pouco comparado ao tanto de assunto que existe. Uma parada paradoxal, tá ligado? E vamos ressaltar aqui que esse quadro, Pensando Alto, do Arthur Miller, pô, muito diferente para trazer assim muitos insights, fora essa estética aqui que eu tô olhando aqui e me lembra um pouco daquele futuro distópico retratado na série Maniac, que é uma parada assim um pouco futurista, mas como se a década de 80 e 96, aquele Japão de 86, mais ou menos ali, ele tivesse evoluído para essa parada mais clean, só que ao mesmo tempo futurista. Não sei se vocês conseguiram aí pegar a referência toda aí, mas esse quadro aqui é bem diferente, e o jazz de fundo aqui, sem falar que ele tá conversando com a gente, só que nós estamos aqui no ângulo tipo de uma mosca, tá ligado? Aquela câmera de cima, bem diferente. E esse banquinho aqui, como se ele estivesse numa sessão de terapia, conversando com uma pessoa que estivesse aqui, uma pessoa invisível. Cara, esse quadro aqui tá me dando algumas ideias bem diferentes para trazer uma parada do tipo a mulher invisível, tá ligado? Como se ele estivesse conversando com uma pessoa invisível aqui, uma pessoa que nós, seres humanos aqui que estamos assistindo esse vídeo, não conseguíssemos compreender. Mas ao mesmo tempo, bem diferente, né? Bem louco. Muito nesses assuntos, assim, porque eu me interesso por muitas coisas, eu sei... Não é à toa que eu trouxe esse canal aqui pra vocês. Deixa eu até me inscrever aqui e deixar aquele like monstro, beleza?
Vamos voltar aqui para nossa loucuragem de hoje. Alguma coisa de várias coisas, o suficiente pra saber que eu não sei nada. E, consequentemente, eu tenho uns problemas de autoestima, assim, sabe? De conhecimento, principalmente. Mas uma coisa que eu tirei da minha vida foi a vergonha de mostrar o meu interesse pelas coisas. A vergonha de fazer uma pergunta, sabe? Eu lembro que no colégio eu raramente levantava a mão e perguntava alguma coisa, porque eu ficava tipo, alguém vai perguntar, ou... Porra, o esforço de me exibir aqui no meio dessas 40 pessoas não vale a pena, sabe? Então eu vou só ficar quieto. Ainda bem que eu não sou mais assim. Eu pergunto quando eu... Isso aqui tem muito a ver com aquele niilismo otimista que é retratado naquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. De que, cara, porque eu deveria ter vergonha de fazer alguma coisa? Porque eu deveria ter vergonha, por exemplo, de gravar um conteúdo ou de postar alguma coisa na internet? Porque eu teria vergonha de dar a minha opinião sobre algum assunto? O niilismo, ele vem justamente para falar que, pô, ninguém tá nem aí para você. Nada faz sentido, as pessoas não se importam. E antes de que você pegue e olhe isso para uma ótica pessimista, do tipo, ninguém se importa, então por que eu deveria fazer o que eu faço? Se nada tem sentido, qual é o sentido da vida? E aí entra o niilismo otimista justamente para dar a perspectiva do tipo, é exatamente porque nada faz sentido que nós deveríamos buscar esse sentido, ou melhor, dar esse sentido para a nossa vida. Porque a gente deveria ter medo de arriscar se ninguém se importa, então só vai e faz aquilo que faça com que você se sinta bem, entendeu? Mano, muita referência pra vocês aí. Hoje aqui já teve série Maniac, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, esse estética futurista aqui, retrofuturista, Japão. Mano, minha cabeça é assim. E eu gosto de falar sobre esses assuntos, como você tá podendo aí ver, né? Já teve documentário do Avice. Eu tenho dúvida. E eu acho que só essa mudança na minha personalidade, de perguntar quando eu tenho dúvida, me fez uma pessoa muito melhor, assim. A gente é muito mais inteligente do que a gente pensa. Todas as pessoas. Claro que eu tô falando aqui de áreas específicas, né? Todo mundo tem alguma coisa pra compartilhar. E isso faz as pessoas individualmente interessantes, assim. Eu já fui uma pessoa mais social, sabe? Daqueles que troca ideia no Uber, assim. Pega 2 horas de trânsito e fica conversando com o motorista. Quando eu morava no Brasil, eu era assim, eu meio que perdi esse traço da minha personalidade. Aqui na Holanda, porque ninguém conversa aqui. Mas eu lembro muito que os caras... Agora sim, faz um pouco mais de sentido essa estética aqui, um pouco diferente. Ele está em outro país, galera. Está na Holanda. Não sei mais ou menos aqui onde é que ele está. Tem aqui Berlim, um jornal, um videogamezinho aqui, uma lupa, uma impressora. Talvez ele esteja em Amsterdã, talvez. Não sei. Amsterdã, eu acredito que fica na Holanda, né? Porque Amsterdã, Holanda e tudo mais. Enfim, esse lance da comunicação, geralmente o que eu faço na minha vida é ligar esse estado comunicativo, porque apesar de eu ser uma pessoa um pouco mais extrovertida, geralmente eu passo a maior parte do tempo quando eu estou com pessoas que eu não conheço de uma forma um pouco mais introvertida, a não ser que eu ligue o meu estado comunicativo, que seria, no caso, começar a conversar com qualquer pessoa que passe na rua, passe por perto de mim, cumprimentar, falar isso, falar aquilo. E isso é até uma parada bem interessante para você aí que se pergunta como eu faço para chegar. Não eu, mas você se pergunta, como fazer para chegar em tal garota? Como fazer para chegar em tal pessoa para trocar uma ideia sobre marketing, sobre negócios, ou então como convidar uma garota para ir para o encontro, o que eu falo? Ligue o seu estado comunicativo, porque uma pessoa normalmente comunicativa, ela não tem essa trava social de chegar naquela pessoa que ela quer conversar e ficar pensando o que eu poderia falar para ser interessante para aquela pessoa. Na verdade, uma pessoa, quando ela liga esse estado comunicativo, ela, por já estar exercitando esse músculo, que no caso é a comunicação, quando chega uma pessoa que ela quer fazer negócio, uma garota que ele está afim,
as coisas fluem naturalmente, porque aquela pessoa não é uma pessoa específica que você vai chegar nela para falar alguma coisa, e sim só mais uma pessoa durante o seu dia que você irá conversar. E se você conseguir fechar um negócio, ou então convidar aquela garota para um encontro, pegar o Instagram, TikTok, o WhatsApp, já é só mais uma experiência que você conseguiu concluir, entendeu? O cara me contava, assim, tipo, aventuras, tá ligado? Eu ficava, meu Deus, dá pra escrever um filme sobre a vida desse cara. Tem um poema, eu acho que do Veríssimo, né? Será que é do Veríssimo? Eu acho que é. Que é tipo, todo mundo tem um tio drogado, uma prima prostituta, uma cunhada maluca. Tipo, todas as famílias são interessantes, sabe? Eu fico me perguntando quantas histórias tem pra ser contadas por aí. Porque só na minha família, a quantidade de história doida que tem. E eu tenho certeza que na de vocês que estão ouvindo também tem. Que vocês têm um primo doido, um tio sem noção. Todo mundo tem, sabe? Eu lembro que na escola eu olhava pra vida dos meus colegas e eu ficava tipo, esse cara tem uma vida perfeita, tá ligado? Sei lá, ele tá com a lancheirinha da turma da Mônica dele com uma Ana Maria e um Todinho. E não que eu não tivesse essas porras, se eu quisesse eu teria, assim, mas... Porra, um bagulho muito organizadinho, sabe? E eu idealizava meio que a vida deles. Mas na real é que, porra, todas as famílias são uma bagunça. E eu acho que é a bagunça que deixa as pessoas interessantes. Que o perfeito é muito chato, mano. Eu acho que tem um outro lado da moeda também, que pra mim é um fenômeno muito digital, assim, que é a necessidade de dar opinião sobre tudo. E isso pra mim tem uma relação com a autoestima, assim, né? Então é uma face de duas moedas. Ao mesmo tempo existe uma falta de autoestima, de se achar inteligente e interessante, porque o teu conhecimento ou o meu conhecimento pode ser que não caiba nessas caixinhas que se definem como uma pessoa inteligente. E tem o outro lado da moeda que, tipo, meio que todo mundo acha que é capaz de dar opinião sobre tudo. Existe uma falta de autoestima de um lado e uma autoestima, tipo... E o excesso de autoestima do outro, daquela pessoa que dá opinião sobre tudo e nem sempre a opinião dela acontece de uma forma respeitosa, acontece de uma forma que possa fazer sentido para a maioria das pessoas, entende? Muito alta, mais do que deveria ser do outro lado. E esse lance de dar opinião sobre tudo, mano, como isso me irrita. Isso meio que... Todo mundo já estudou com uma pessoa assim na sala de aula, que só quer a aprovação de outras pessoas e por isso ela tem que dar a opinião de tudo. Aquele meme do parou, Gabriel, vai pra lá, cara, por favor, tá ligado? Aquela garota desse estereótipo. Vale pra tudo, sabe? Pô, experimenta botar no Twitter ou no thread, tipo, carro elétrico é melhor do que carro a gasolina. Mano, vai surgir 50 mil especialistas em carro elétrico e carro a gasolina. Fala do, sei lá, do preço do dólar, assim, tipo... Vai surgir 500 mil economistas, assim, sabe? E agora eu mesmo me pego numa contradição aqui, que é, pô... Então eu preciso ter um conhecimento acadêmico pra falar sobre o dólar, por exemplo? Que eu acabei de falar que não, né? Eu acho que a gente pode falar sobre o que a gente quiser. Mas a gente tem que ser seleto sobre as opiniões que a gente tem que considerar. E quando a gente é seleto, rigoroso com as opiniões que a gente vai guardar pra gente, eu acho que automaticamente a gente se segura quando vai dar uma opinião que a gente sabe que a gente não manja de verdade. Às vezes é só bom senso, sabe? Eu prefiro ouvir economistas falando sobre o dólar, sabe? Da mesma forma que eu prefiro, sei lá, ouvir médicos falando sobre problemas de saúde. Mas porra, eu também não vou ignorar a opinião da minha avó que me dá um chazinho de boldo quando eu tô com dor de barriga. Que a minha avó tem experiência de caso, né? É um outro tipo de inteligência. Eu não sei. Às vezes as pessoas se acham pouco e às vezes elas se acham demais. Mas eu só sei que elas são mais interessantes do que elas pensam que elas são. Ou será que não? Eu não sei mais o que eu tô falando. Esse foi o Pensando Alto mais sem pé nem cabeça até agora. Inclusive, eu queria dar um aviso. Eu nunca faço isso aqui no meio do programa. É programa isso? Nem sei como eu chamo isso. Mas eu comecei uma newsletter. Porque eu tinha uma outra série de vídeos aqui, que é o Indica e Responde. Vocês que são mais velhos do canal vão lembrar, que é uma série onde eu indicava alguma coisa que eu gosto e respondia perguntas e tal. Eu não faço mais esses vídeos, mas eu tô começando uma newsletter agora, que vai herdar um pouquinho desse formato. Eu quero indicar coisas legais e eu quero trazer reflexões diárias parecido com o que eu faço aqui no Pensando Alto. Textos bem curtos, sabe? Que dê pra ler, tipo, em 3, 4 minutos, 5 minutos. Mas eu sinto falta de escrever alguma coisa, porque aqui no Pensando Alto as coisas são meio sem conclusão, meio que é uma bagunça. Eu gosto disso, sabe? Mas quando eu sento pra escrever algo, eu consigo formalizar uma opinião, né? Tipo, eu consigo pensar antes de falar. Então, esse foi um dos motivos que eu resolvi começar uma newsletter. E as pessoas estão cada vez mais deixando de escrever, galera. Hoje em dia, escrever... Geralmente as pessoas escrevem muito mais
dentro de um notebook ou então dentro de um smartphone, e isso não tem o mesmo impacto do que você pegar uma caneta e escrever no papel. Parece que aquilo é materializado, sai da sua mente e é materializado no papel, em vez de ser materializado digitalmente. Deu pra entender aí a loucura? E é o primeiro link da bio aqui. Se inscreve lá, é bem rápido. É literalmente colocar o teu e-mail numa caixinha. E vai me ajudar bastante. E é isso. É isso.